Meus queridos, a paz do Senhor. Quero dizer da minha grande alegria poder estar nessa noite junto com vocês, 11ª noite de busca, de clamor. E eu tenho a certeza que se fôssemos franquear a tribuna, o microfone, teríamos testemunhos aqui do que Deus tem feito desde a primeira noite. Meu muito obrigado, pastor Zilmar, pelo convite honroso. Deus continue abençoando a sua vida, a irmã Maria Inês, prosperando todo o vosso caminho. Muito bom estar aqui. Também louvar a Deus pela vida do pastor Eliel Maciel, vice-presidente desta igreja, deste campo, pastor Wesley, vice-presidente dos Gideões, demais pastores que aqui estão, pastor Juarez, prazer revê-lo, pastor Júnior, chegar mais próximo, cumprimentá-lo, a todos os pastores, amigos que temos aqui. Deus abençoe cada um de vocês. A minha esposa, uma guerreira fiel, sempre ao nosso lado. Também minha saudação à igreja em Catanduvas. Alguns irmãos nos apoiando e orando. Nosso louvor, a nossa gratidão a Deus pela igreja de Catanduvas. Estamos ali um pouquinho mais de um ano e louvamos a Deus por aquele campo, pelos nossos irmãos em Catanduvas, Santa Catarina. Meus queridos, vamos à palavra. Apocalipse, capítulo de número 3. É notório, perceptível, de que a presença de Deus está entre nós. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 até o versículo de número 21. A ênfase maior nesse trabalho é avivamento e milagres. E nesta noite eu trago uma palavra relacionada a avivamento. Amém? O último e grande avivamento. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Palavra pesada quando faz conotação com o nosso português, mas desgraçado aqui é uma pessoa que não tem mais a graça de Deus. E miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejam. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois o quê? E arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Perceba que a gente usa esse texto para evangelismo, quando ele é para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele e cearei ele comigo. Isso é avivamento, viu? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Tome o seu assento, glorificando, magnificando o nome do nosso Deus. Meus amados, o texto que ora lemos, ele tem duas conotações principais na sua interpretação. Primeiro, sentido literal, há mais de 20 séculos atrás. Literalmente, Deus estava falando à igreja de Laodiceia. Mas abre-se o leque das revelações divinas, e ele vem dizer a respeito a esse tempo. Então, ele é um texto profético. Ao longo da história, grandes avivamentos se instalaram no meio do povo de Deus. Há exemplo no Antigo Testamento, no tempo do rei Josias. O sacerdote Hilquias achou o livro da lei do Senhor, e todo Israel desfrutou de um grande mover sobrenatural da parte de Deus. À luz da nova aliança, em Atos 2, temos o grande avivamento que marcou a inauguração da igreja. E desde então, a cada tempo, em algum lugar se ouve do mover de Deus. A exemplo, se você for investigar a história da igreja em todos os continentes, a Europa foi um berço de avivamento. A Inglaterra, a Índia, em todos os continentes da terra houve o soprar do Espírito de Deus a partir de Atos 2. Quando Deus quebra um protocolo judaico, porque até então o Espírito Santo era dirigido somente à nação de Israel, e diga-se sobre 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Mas em Atos 2, Deus rasga os céus e derrama de forma sobrenatural e veemente o seu Espírito. Meus queridos, diante a estas verdades, é necessário nós estarmos cônscios, entendermos uma verdade a este tempo. Nós precisamos de um grande despertamento espiritual nesta última hora da igreja. Se você observar o texto, a palavra é esta: eu sei as tuas obras, que não és quente, também não és frio. A gente até fala em línguas estranhas, a gente até tem revelação do Espírito, porque há crentes como Israel em uma das suas fases, salvos, mas porém infelizes. Se caminharmos dentro da história, vamos observarmos que em Atos 2, a igreja é inaugurada com cerca de 120 irmãos. No primeiro culto evangelístico pós-mensagem do apóstolo Pedro, soma-se quase cerca de 3.120. Em Atos 4:4 já contava-se com cerca de 5.120 crentes. Em Atos 6, versículo 7, a história nos diz que 70% da população de Jerusalém eram convertidos a Cristo Jesus, o Senhor. Isto é avivamento. Em Atos 9:32, a expressão do texto diz: e estes que têm alvoroçado o mundo, isto chama-se avivamento. Estes que têm colocado o mundo de cabeça para cima, eles têm chegado até aqui. Atos 17, você vai perceber que o Evangelho já havia chegado na Judéia, na Galileia e em Samaria. O que não dizer do século 17, os nossos irmãos chamados quartos,
que promoveram um grande avivamento através de uma vida de santificação e de busca ao Senhor, a ponto de intervirem no governo da Inglaterra. Isso chama-se avivamento. O que não dizer dos pietistas, final do século 17, na Alemanha, valorizavam em especial a experiência pessoal particular com Deus e por isso buscavam a Ele de forma incansável. Você certamente já ouviu falar dos morávios, que oravam 24 horas por dia, sem parar. Aí você vai dizer, foi uma campanha, pastor, de 10 dias de oração, 24 horas. Alguém, quem sabe, vai dizer, eles oraram intensamente 24 horas por dia, cerca de 6 meses. Quem leu a história sabe que eles oraram 24 horas por dia por um período de 100 anos. Aí recai sobre a história de João, o ganso, que quando estava para ser sacrificado, ele diz: vocês matam o ganso agora, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. E você vai ver que surge na história um homem chamado Martinho Lutero, e o significado do seu nome é cisne. Uramancho como Núria, séria Nuricominarraias. Aí a gente olha para a história e aplaude Martinho Lutero, porque ele trouxe uma revelação ao seu tempo, e essa verdade chegou até nós. Se você olhar hoje para a didática do estudo fundamental até o terceiro, foi Martinho Lutero que mudou isso. O modelo da família tradicional que temos hoje, homem, mulher, filhos. Sua esposa, Catarina Vambora, uma ex-monja que casou com ele, frutos de oração de um século. O que não dizer dos wesleyanos? Conta-se que Finney, depois de pregar em uma das igrejas do estado de Nova York, por cerca de 6 anos não houve bailes, representações teatrais, tamanha força, veemência das suas pregações, chamado ele o apóstolo do avivamento. Conta-se a história em uma das cidadelas da Inglaterra. Depois de um dia de trabalho enfado, um vendedor procura um pouco de bebida de álcool para relaxar e descansar. Bateu em um armazém, não encontra, vai para o segundo, recorre todas as possibilidades, cabisbaixo, desanimado, porque não encontrou um pouco de bebida de álcool naquela localidade. Ele encontra um camponês tímido, chapéu grande na cabeça, e ele lhe faz uma pergunta: escute aqui, por que nesta localidade não há bebida de álcool? E aquele camponês tímido levantou seu olhar e disse: porque cerca de 100 anos atrás, por aqui passou um homem chamado Finney. Eu vim aqui esta noite para dizer: Deus quer soprar sobre nós um grande avivamento, não avivamento de falarmos em línguas estranhas aqui e chegarmos em casa não temos mais o prazer de servi-lo. Um verdadeiro avivamento que venha, não um avivamento passageiro, mas permanente para ficar. Se você crê nisso, levante as tuas mãos e diga: Deus, eis-me aqui, eu sou o endereço para o soprar do teu Espírito. Se você crê, se você crê, se você crê, quebra o protocolo agora, abra essa boca, sem dó e sem misericórdia, e diga alguma coisa para Ele. Nós precisamos de uma ação de Deus entre nós. Uriacaba shuribiki andahas, uribika yandura sai, andura makai andura sai. Oh, que dizer de William Seymour,
iniciante do avivamento da Rua Azusa, em 1905, ele orava 7 horas por dia, com uma cabeça dentro de uma caixa, dizendo: Deus, nós queremos um avivamento, Deus, é necessário um avivamento. E por lá passaram 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e esse avivamento chegou aqui, chegou em Camboriú, chegou no Brasil. Eu quero acreditar, eu quero acreditar, eu quero acreditar que nesta noite tem crente aqui sendo influenciado pelo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito. E é hora de clamarmos, é hora de buscarmos. Deus quer fazer. Olha como isso é uma verdade. Mensageiro da Paz diz que nós, assembleianos do Brasil, crescíamos cerca de 25 a 30% ao ano até a década de 80. Tem gente que não pegou, então vou repetir de novo. Mensageiro da Paz diz que nós, assembleianos no Brasil, crescíamos cerca de 25 a 30% ao ano. E a triste realidade que eles nos trazem é de que, desde então, o nosso crescimento tem sido 5%. Há uma urgência de um avivamento entre nós. Existe 7 períodos na Bíblia: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e depois milênio. Nós estamos vivendo na mesma dispensação de Atos 2. O poder é igual, a unção é igual, a virtude é igual, Deus é o mesmo, o Espírito não mudou. Dá-me a entender que então somos nós que mudamos. Deus te trouxe hoje aqui, e o milagre para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, é sopro do Espírito, sopro do Espírito. Deixa eu ver quem quer, levante a tua mão, deixa eu ver quem quer, mais do que é o Espírito de Deus. Quem sabe você chegou aqui esta noite, em meio a um quarto de pensamentos frívolos, vazios, sem esperança. Quem sabe dizendo: Deus, eu acho que você é vencido em nome dos fracassos da vida. Quem sabe você adentrou as portas desse santuário dizendo: Deus, eu acho que você é vencido em nome da frieza deste tempo. Não, não, não. Deus vai soprar sobre a tua vida. O Espírito de Deus vai te pegar hoje aqui. Ei, nós estamos vivendo o tempo do fim. Observe isso. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Dentro do bojo profético, as 7 igrejas da Ásia representam 7 períodos da igreja, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. No entanto, Laodiceia está relacionado à igreja do tempo do fim. Aqui está a nossa história. O relógio de Deus está marcando meia-noite. Este é o tempo do fim. E o tempo do fim, meus queridos, ele é marcado pelo ceticismo. Observe vocês que nunca houve um tempo na história de tantas pessoas desacreditadas com a igreja, pessoas desacreditadas com a Bíblia, pessoas desacreditadas com pregadores, pessoas desacreditadas com apóstolos, com pastores. Esse é o tempo do fim. Tempo marcado pelo ocultismo, tempo do fim, tempo marcado pelos espíritos que assolavam Sodoma e Gomorra, chamando-se hoje cerca de 80 milhões de pessoas adeptas à ideologia do homossexualismo. Esse é o tempo do fim, e o tempo do fim é marcado pelo artificialismo da fé. Se você perceber, ao lugar que você chega, parece que é culto, mas na verdade não é culto coisa nenhuma. Parece que é louvor, mas não há louvor coisa nenhuma. Parece que é pregação da palavra, mas não é pregação da palavra coisa nenhuma. A
artificialidade da fé, crentes escravos da luxúria, crentes escravos do dinheiro, crentes escravos do poder, crentes escravos da fama. Ei, este é o tempo do fim. O tempo do fim, ele é marcado pelo aumento dos falsos profetas, verdadeiros obreiros da iniquidade, missionário das trevas. Esse é o nosso tempo, o tempo do fim, marcado por um grande avivamento das trevas. Mas não precisa ficar aí dizendo: o sangue de Jesus tem poder, porque o tempo do fim não é marcado tão somente pela atrocidade das trevas. O tempo do fim, ele é marcado pela incisão do Espírito. Joel é o profeta da vez, e ele abre bem a sua boca, e a inspiração profética desce, e ele vai dizer: e há de ser que nos últimos dias derramará Deus do seu Espírito. Esse é o tempo do fim. O rapaz, vire para quem está do seu lado e diga: tempo do fim não é só tempo de coisa ruim. Esse é tempo do mover do Espírito. Vai, mexe com ele aí ao seu lado, mexe com ela. Diz: tempo do fim não é só tempo de atrocidade das trevas, é tempo de avivamento. Tem crente vivo aí? Uramandekaya, Suribikaya. Ei, você está vivo aí? Tempo do fim. Uramaya. O tempo do fim é marcado pela glória de Deus. O tempo do fim também é marcado pela glória de Deus. Eu vou repetir de novo: o tempo do fim, ele é marcado pela glória de Deus. Ei, o tempo do fim, ele é marcado pela glória de Deus. O diabo já tinha convencido você que o tempo do fim é marcado por escândalos, marcados por contrariedades da fé. O diabo já tinha convencido alguém de que o tempo do fim é mesmo assim. Não, o tempo do fim é marcado pela glória de Deus. Isaías capítulo de número 60, versículo 2. Levanta-te e resplandece. E observe que esse texto, ele tem duas conotações. Primeiro para Israel, depois para os gentios salvos. Então é para a igreja do tempo do fim. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já se vê sobre você. Aí ele vai dizer de um contexto de trevas. Ele diz: eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá o Senhor surgindo, e a sua glória verá sobre ti. Você vai sair daqui hoje sacudido pela glória. Ou você vai sair daqui hoje se movendo na glória, envolvido na glória. Se você crê, levante a sua mão ao céu. Feche os teus olhos agora. Ó Deus eterno, Deus da igreja, se tu estás aqui entre nós, eu te peço agora que haja um mover do teu Espírito manifestando a tua glória em crentes agora. Aonde estiver um crente desejoso de receber, que ela se manifeste agora. A glória do Senhor está, não é acabou, foi-se a glória, não. A glória está, ela está entre nós, ela está entre nós. Ela está entre nós, ela está entre nós. Levante a tua mão bem alto. Eu repreendo todas as vozes contrárias agora. Eu repreendo todas as vozes do inferno agora. E ministro sobre você a voz do Espírito. A voz do Espírito. Recebe sobre a tua vida a glória do Deus de Israel. Recebe agora, recebe agora.
lábios, tem adoração nos teus lábios. Ative a sua alma, a glória dele está aqui. Uracha e tocomondura sébia. Tempo no fim, tempo de avivamento. Portanto, o último e grande avivamento, observe isso. O último e grande avivamento, a igreja será marcada por essa verdade. Glória. Olha o que diz o texto. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro na Bíblia vai falar da divindade, da glória de Deus e do seu caráter. Se você olhar atentamente o texto, você vai perceber que essa é a primeira verdade deste último e grande avivamento. Versículo do número 15 está dizendo que o tempo é de mornidão. E eu preciso dizer a vocês que a esse tempo, em muitos lugares já se criaram subterfúgios, porque a glória de Deus já não está mais. E aí eu me lembro daquilo que Paulo fala de Moisés fazendo uma exegese, uma hermenêutica da Torá antiga, e ele vai dizer assim: que Moisés, quando desceu do monte, lá vem Moisés do monte, e a glória do Senhor era perceptível no seu olhar, no seu rosto. Mas Moisés percebeu que ao longo dos anos, o desgaste da lide ministerial, a glória foi se esvaindo. E aí Moisés, para que o povo lhe respeitasse como homem da glória, ele colocou um véu sobre o seu rosto, e assim ele falava com o povo. Nós estamos criando subterfúgios porque a glória de Deus, em alguns lugares, ela não está mais. Eu dizia no culto da virada em minha igreja, que sou pastor, de que hoje ser um líder espiritual não é nada fácil. Nunca foi, mas a esse tempo está muito difícil, desgastante. Você precisa ter uma temática para todo e qualquer evento na igreja. Você precisa a todo instante estar tendo criatividades para que o povo venha. A todo instante você precisa usar um subterfúgio para que o povo seja atraído. Ei, isso é porque a glória já não está mais. Porque aonde a glória está, o povo vem. Aonde a glória está, o povo é atraído. E esta é a verdade. Eu estava lendo e vendo que lá pela década de 80 o povo era batizado nos pátios da igreja aqui em Camboriú. É por isso que afluía gente lá do último estado da nação para vir aqui. Olha o que diz, versículo 16. Observe aí, nesse quadro caótico, Deus vai fazer uma proposta. E Ele está dizendo assim: você não pode ficar titubeando entre dois pensamentos. Parafraseando é isso. Há uma posição a ser definida. Crente ou frio, senão eu vou vomitar. Crentes que fazem Deus passar mal. A dubiedade da igreja está aqui. Versículo 17, tempo de fartura. Está dizendo, você conclui de que tem riquezas, então é um tempo de fartura, riqueza, material, inversão de valores, quanto à espiritualidade e princípios do reino. Olha que atual isso aqui. O meu pai foi pastor por cerca de 40 anos na Convenção Catarinense. Sou um pastor presidente hoje,
Não tive o privilégio de receber a igreja dele, mas ele pastoreou, presidiu igrejas. E concluindo a história, mais ou menos esta, lá pela década de 70, colocava-se uma corneta em cima de uma árvore em qualquer lugar, dizia que Jesus era bom, afluía o povo. Eles iam de bicicletas, de carroça, montados em cima de animais. A gente hoje anda de ar-condicionado. Isso é bênção, eu gosto disso. A gente veste hoje os melhores ternos. Isso é bênção. Veja que isso aqui é muito atual. Agora, qual é a visão de Deus em relação a isso? Laodiceia é o raio-x da igreja do tempo do fim. Deus está olhando. Olha, pastorzinho Mário, eu sei da sua espiritualidade. E eu não temo, porque sei que o Espírito comunica quando há verdade no altar. Olha qual é a conclusão. Todavia, és desgraçado. Ele está dizendo, tem um monte de gente aí de terno bonito, de carro bonito, dinheiro no bolso, conta recheada, que sabe falar o português dentro do vernáculo, conhece exegese, conhece Bíblia, é absurdo de tanta teologia que tem, mas para mim é desgraçado, miserável, pobre, cego, nu espiritualmente. Proposta é essa: compres de mim ouro provado no fogo, ouro provado no fogo. Terno novo não traz graça e não traz glória. Ei, sapato bonito no pé não faz ninguém pular na unção. O que faz você receber a glória de Deus e alguém que está do seu lado é a graça do Eterno, é a graça do Eterno, é a glória de Deus em você. Essa é uma verdade a esse tempo. E é interessante que a igreja que tem o Espírito gosta da verdade. É interessante que o pastor que conhece a verdade gosta da verdade. É interessante que membro que tem a verdade gosta da verdade. É interessante que pregador que prega a verdade gosta da verdade. É interessante que cantor, cantora que anda na verdade gosta da verdade. Igreja que anda na verdade gosta da verdade. Ele está dizendo, quero que compres ouro provado no fogo, ouro provado pelo fogo. Xarabacandarabacandaraia. Urabacandarabacandaraia. Eu percebi que aqui não tem fundo musical, mas tem o Espírito. Ei, não tem fundo musical aí, mas tem Espírito no meio da igreja. Se você crê e está cheio dele, levante a sua mão, abra essa boca e diga glória ao nome dele. Uramaia suriricandalas. Uramai. O que enriquece a igreja é a glória de Deus. Glória de Deus. Pastores, vamos comprar ouro provado pelo fogo. Aí você entende que a salvação é de graça, não nos custa nada. A glória, ela nos custa alguma coisa. E aí eu estava hoje à tarde meditando. Compres de mim ouro provado pelo fogo. Glória significa ouro, glória na Bíblia. Tá, ok. Mas comprar, oracébia candalama chúbia. Precisamos comprar.
Oração, jejum, palavra, renúncia, santidade. Vou repetir: oração, jejum, palavra, santidade, renúncia, mortificação da carne. Ei, quer comprar? Lá vai a forma de comprar. Oração, jejum, palavra, santidade, renúncia, mortificar a carne. Isso traz glória, e Ele tem glória para dar aqui esta noite. Ele tem glória para distribuir aqui esta noite. Ei, se você quer só pegar, a glória de Deus está aqui. Compres de mim ouro provado pelo fogo. Observe bem, porque eu quero terminar. Ei, uma igreja regida pela santidade de Deus. Olha aí, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres vestes brancas, para que vista e não apareça a tua vergonha e a tua nudez. Eu sei, meus queridos, que falar de santidade hoje é expor-se ao quadrado. Falar de santidade hoje é expor-se ao ridículo para muita gente. Eu sei que falar de santidade hoje, quem sabe, não agrada ao ouvido de muita gente, mas ser santo é uma verdade para esta geração. Ei, ser santo é participar da natureza de Deus, é participar da personalidade de Deus, do caráter de Deus. Santidade é atributo imutável de Deus. A Bíblia diz que as suas obras são santas. A Bíblia diz que as suas palavras são santas. A Bíblia diz que o seu nome é santo. A Bíblia diz que em todo o seu ser Ele é santo. Atributo reconhecido pelos seres angelicais. Isaías teve uma visão transcendental da glória de Deus. Isaías vai dizer: Kadosh, 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 e a Sabaoti, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ei, o tempo do fim será marcado pela glória de Deus, mas também será marcado pelo remanescente fiel, alguém que quer renunciar a si mesmo, alguém que quer negar as suas vontades, alguém que entende qual é o poder e os mistérios encontrados na oração, alguém que entende o valor da santidade. A Bíblia diz, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso é habituar-se a uma disciplina diária. Deus me trouxe hoje aqui, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que o tempo do fim será marcado pela glória, mas também marcado pelo remanescente fiel, que entende as verdades da sua natureza. Enquanto muitos estão caminhando na liberdade da carne, tu pode fazer, lá vem você do passo trocado, dizendo: não, eu sou igreja do tempo do fim, eu sou igreja do tempo do fim, e o tempo do fim será marcado por santidade. Quem crê nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Mas este último e grande avivamento também será marcado na igreja por uma visão sobrenatural do Espírito. Quer ver isso? Observe o versículo 18: unja os olhos com colírios para que veja. Isso diz respeito ao discernimento deste tempo. Tem crente perdido com o tempo, pensando que Deus vai fazer agora o que fez lá em 60, 70 e 80. Você está enganado. A Bíblia diz que a cada tempo uma revelação nova é para cada geração. Quem sabe você está esperando um avivamento que ainda não chegou. Sabe por quê? Você não atualizou, não apertou o F5, não desceu o download de Deus para esse tempo. Texto que me chama muita atenção na Bíblia, Crônicas: os filhos de Sacar, conhecedores da época, saber o que Israel precisava fazer a seu tempo. Unjas os teus olhos para que vejas. Discernimento do tempo. Paulo dizia isso a Timóteo, e Paulo vai dizer: sabe isso, meu filho, porém que nos últimos dias, consciência de que este é os últimos dias. Ele vai dizer: nesse tempo é um tempo difícil e um tempo trabalhoso. A palavra difícil aqui, ou trabalhoso, se você for olhar no original, é o mesmo da expressão de furioso de Marcos 5, do endemoniado gadareno. Há uma grande orquestração das trevas a esse tempo.
É por isso que orar hoje não é fácil. É por isso que jejuar hoje não é fácil. É por isso que ler Bíblia hoje com consciência da verdade nela contida não é fácil. É por isso que hoje você fala com alguém, faz cara feia e diz o quê? Igreja, pastor. Há uma sinfonia das trevas a esse tempo e você precisa estar atento. E só consegue ver isso quem tem nos seus olhos o colírio do céu. Uracebe a calamachúria. Eu acabo de receber no meu espírito o comunicado do Espírito de Deus, pastor Zimar. Hoje aqui tem visão sendo mudada. Desde o altar até lá na porta tem gente a partir de hoje. Ei, escute aqui, a partir de hoje, o que sai da boca vai ser diferente. O que conclui aqui dentro vai ser diferente. O que enxerga vai ser diferente. Colírio sendo derramado hoje aqui, hoje aqui. O milagre da visão nítida do tempo do fim, da orquestração das trevas. Ei, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, vai, recebe, 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 recebe colírio, recebe colírio. Unja os teus olhos para que veja. Ele quer que a gente veja. Uriama Shúria Uribicanta Kabachuribicalaba Aramantu Kumundura Vaseia Uramantuka tekepititiu kopopoyaka Ekatu komunda kamandura vasia Elemachuri kandaraba xandaraia. Se você quer, ele vai te dar. 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 Abre o olhinho aí, vai, abre, abre. Deixa o Espírito jogar, deixa o Espírito colocar colírio nos teus olhos para que veja. Tempo de pessoas que resistem à verdade. Meu Deus do céu. Meneia Uramaia Subiacaia Somenérias. Enquanto eu prego corações duvidosos, enquanto o Espírito ministra corações duvidosos, Alábia Subia Camaduca Manasséria Urasébia Catuquemenéria Alaba Shuricandarabacandaria Alá Shuricanderemahaya Sé. Se você tem glória da glória, crente, vai lá, não é novidade, mas eu sinto a glória dele. Eu sinto a glória dele aqui, ele está. Se envolva na glória, se envolva no movimento do Espírito. Ei, ele está aqui. Uriamande Calamachuia. Meu Deus do céu. Olha o que Paulo diz. Depois dele descrever, se não me foge da memória, 18 características das pessoas desse tempo, ele vai dizer assim no final. Ele vai dizer assim: resistem à verdade. Ouve, mas não querem ouvir. Urabassa. E falam desta maneira: eu sou Deus que te trouxe a este lugar, porque sou eu, Deus, que falo na tua boca e falo com a minha igreja, com o meu povo, porque o meu povo tem brincado com a minha palavra, tem dito no meu nome quando eu, Senhor Deus, não digo, e tem tido muita divisão.
é pedir perdão, porque sem perdão não há arrependimento, não há milagre, não há avivamento. Digo assim, Dagasubicai, e te levarei, meu filho, assim. Há muitos de Calabaçúbia que estão vivendo desta forma. Eu não mudei, ainda sou quem sou. Amai de Comanagasúbia, e ainda sou zeloso pela minha palavra. Digo ainda assim, Dagabandaia, sai. Ai, 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 ai. Oh, você está orando, Deus está falando, vai mudar. As tuas orações foram ouvidas, pastores e mãe Inês, obreiros, igreja. Deus está mudando, colírio, não fica aí parado, será, meu Deus do céu, não resista à verdade. Paulo está dizendo, crentes que resistem à verdade, não resistem à verdade. Assuma, absolva a verdade de Deus para o seu coração. Esse é o tempo do fim. Cristo é verdade absoluta. Eu já vou terminar. Já estarei terminando. Mas olha aqui. Olha o versículo 14. E agora pega pesado com a gente do púlpito. Nós do altar. Olha aqui. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. O avivamento do tempo do fim. Deus chama a liderança para uma realidade bem perto dele. Existe um movimento na nossa nação. Olhe para cá, olhe para minha mão. Existe um movimento forte em nossa nação que não crê mais em liderança espiritual. Eu tive o dissabor de trabalhar em um campo onde essas inverdades do inferno se instalaram. Não crê em templos, não crê em dízimos, não crê em ofertas, não crê em pastores. Ei, escute aqui. Ele não diz assim ao porteiro da igreja de Laodiceia. Ele não diz a irmã que ora mais do que as todas no grupo de oração. Ele não diz o irmão que tem pertinência à palavra e vive conforme ela. Ele diz ao anjo da igreja. Deus tem tratado com liderança e igreja e liderança. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores, querendo ver o aperfeiçoamento dos santos. Esse negócio de pastor e igreja, isso é ideia de Deus, isso é sentimento de Deus. Deus tem tratado com uma liderança. Eu digo sempre aos obreiros da minha igreja, é pertinente do pastor ter visão do trabalho, é pertinente do pastor ter sentimento do trabalho, é pertinente do pastor ter revelação de Deus para o trabalho, porque Deus trabalha com pastores, Deus trabalha com liderança. Deus não abre mão até que Ele venha da realidade de homens consagrados para o ministério. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então a palavra dele a este tempo é a mesma que Joel vociferou, capítulo 2, versículo 17. Chore os sacerdotes, chore os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Ei, eu sei que a gente me ouvindo pela internet, eu sei que alguém agora dentro da sala da sua casa. Ei, você pastor, vai para a oração, meu querido, vai para o jejum, vai para a busca, clame a Deus pelo seu povo, diga: Deus, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia do povo. Essa é uma verdade. Uriação.
Oh meu Deus, não sei se eu volto um dia aqui. Quero que volte, o senhor é homem de Deus. Meneg duvidaria. O Shaya da Hassé. O Minakaya subnérias. Esses dias eu estava caminhando no corredor da minha casa. E o Espírito de Deus veio ao meu coração e trouxe uma resposta. Diante a tantos lamentos da minha alma escondidas. E o que Deus me disse foi isso, mais ou menos assim: meu filho, tem muito pastor hoje que não sabe o que é ser pastor. Tem muito pastor hoje que já perdeu a verdade do que é ser pastor. Aí Deus me disse assim, ó, e tem crente, a igreja, uma porcentagem do povo também já não sabe mais o que é a figura do pastor. É por isso que vive essa esculhambação, gente que não respeita a homem de Deus. Ei, eu vim aqui para pregar a verdade ao teu coração. Ei, eu vim aqui na unção do Espírito de Deus para te dizer: ainda 7.000 que não se dobraram. Existe homens de Deus no altar. Existe uma liderança fiel ainda. Nagamacheia, Nagasubia Anduravácia, Elérbia Súria Mahaia Súbia. Existe ainda homens de Deus. Vire para quem está do seu lado e diga assim, que eu já estou terminando. Fale assim: ainda existe homens de Deus. Tá bom esse lugar. Tá gostoso esse ambiente. Jesus dos crentes está aqui. Alabaxandaraias. Eu encerro mostrando a vocês o versículo 19. A condição para que esse avivamento venha. E esses dias eu ouvi algo interessantíssimo. Nunca tinha ouvido algo assim. Pastor dizendo, é um mestre na palavra. Ele disse assim: entendendo a Bíblia Sagrada, eu cheguei à conclusão de que o último sinal para a vinda de Cristo é um avivamento pleno sobre a igreja. Aí eu estava buscando de Deus a palavra e aquilo desceu assim como uma confirmação. Mas há uma condição para que esse avivamento venha. Você quer ouvir? Amém? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Tem gente que está aí dizendo prova. Não é prova não, é castigo mesmo. Pastor, ora por mim que há uma aprovação aí. Não é aprovação não. Onde Deus vai dizer: você precisa se consertar. É, porque desde a década de 70 nós temos sido influenciados pela teologia neopentecostal. Tudo Deus tem que fazer. O crente tem que viver sempre de sorriso 24 horas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Crente mingau, 2 e 3 chorando. Pastor, o que está acontecendo comigo? Às vezes tem que olhar e dizer com o olho do Espírito, sentimento do Espírito: meu filho, Deus está te corrigindo. Senão não é Bíblia. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. O que é castigo? O que é açoite? Tem gente com o lombo lenhado que está dizendo: eu estou te castigando, você me conhece, mundo de vida. E ele faz isso porque ele ama. Ele não bate em abastado, ele bate em filho. Olha a condição, porque eu sei que coragem foi. Olha aqui: ser pois zeloso e arrepende-te. Zelo. Tem coisa que não é pecado, mas implica em zelo. Se não escutou, vou dizer de novo: tem coisa que não é pecado, mas implica em zelo. Eu acho que aqui embaixo ninguém escutou. Vale dizer ai, ai, ai também, viu? Tem coisa que não é pecado, mas implica no zelo. Ser, pois, zeloso. Zeloso na forma de pensar, zeloso na forma de ver, zeloso na forma de concluir, zeloso na forma de falar, zeloso na forma de ir, de vir, de estar, de se converter a todo tempo, entendendo que esta é uma verdade, implica na salvação. Aí o 20, 21, 22. Eis que estou à porta e bato. Você não percebeu, mas ele está batendo desde o começo desse culto.
Dizendo, abre teu coração, abre teu coração. Através da palavra ele está batendo, dizendo, ei, arrepende-te, arrepende-te. E a internet foi feita, não é para você se afogar, foi feito para você navegar. Se converta com o teu Twitter, se converta com o seu Zap, se converta com o seu Instagram. Ei, seu Facebook, ele é de crente. Ser, pois, zeloso. Eu fico olhando pastor que tira foto, ei, coloca lá. Eu, irmão, tenho dificuldade para entender essas coisas. Homem casado que prega a palavra. Meu Deus do céu. Gente que canta, né? Tanta coisa você vê. Misericórdia. Ser, pois, zeloso. Aí o avivamento vai vir, fica de pé, fica de pé. Fica de pé dizendo, eu quero zelo, eu quero zelo, eu quero zelo. Eu tenho arrependimento, eu tenho arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ei, 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 escute aqui a condição. Se alguém ouvir a minha voz, ele está dizendo que num ambiente como este, nem todos ouvem a voz. Num ambiente como estes, nem todos abrem a porta. Se abrires a porta, se ouvires a minha voz, eu entrarei em sua casa. Paulo disse que nós somos a morada do Espírito. Paulo disse que nós somos o templo do Espírito. Então ele está dizendo que se você se arrepender, se você for zeloso, ele vai entrar aí nesse coração sofrido, arrebentado, triturado pelas experiências amargas da vida. Ele vai te trazer paz, alegria. O avivamento vai descer aí, santo. Entendo o que Deus está dizendo. Você que chegou hoje aqui cabisbaixo, desanimado, prostrado, ele está dizendo, se você abrir a porta, ouvir a minha voz, se arrepender e ser zeloso, eu entrarei aí e farei uma festa. Esse é o avivamento do tempo do fim. E eu vou orar agora por batismo no Espírito Santo bem rápido. Mas isso muito rápido. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vem à frente. Porque lá onde pastorei, bater no Espírito Santo é no culto de ensino também, viu? Vem, 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 vem. Você que não é batizado no Espírito Santo. Oh, aviva Camboriú, aviva Camboriú. Hoje o milagre. Oh, milagre hoje é você voltar a falar em línguas estranhas. Tem muita gente aqui que precisa voltar a falar em línguas estranhas. Escute isso aqui. Tem muita gente aqui que tem que voltar a profetizar. Deus vai soprar sobre esse vaso. Ei, esse vaso rachado, emborcado, empoeirado. O Espírito de Deus vai soprar sobre você. Vem, só esses que não são batizados com o Espírito. Tem alguém ali, pastor Zimar, fazer um sonzinho aí? Rapidinho, já vou entregar. Você que está muito tempo, fala de coisas estranhas. Sente essa lugar diferente, eu quero você. Os sonzinhos lá, você vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Você quer esse avivamento de Deus. Avivamento na alma, no Espírito. Ei, quem quer crente pentecostal, levante a mão. Começa a orar comigo, diz Deus, batiza agora os irmãos, vai. Você que é crente do Espírito, vai Deus, vai batizando agora, batiza. Oh, diga Deus, batiza o teu Espírito. Batiza o teu Espírito agora, Jesus. Vai. Oh, você precisa de Deus. Mas o Deus quer te ativar nesta noite. Uma vez mais, Deus. Deus não foi teu calado, então volte a ser uma benção,
de avivamento. Palavra de Deus. Você se apresenta. Eu gostaria que esse entendimento do nosso momento. Um grande alma. Vem realizar o gente. Eu sei que 200 pessoas estão aqui. Precisam de nós somos que o avivamento tem de jejum. O avivamento tem de oração. O avivamento tem de leitura diária da palavra. E é indispensável para o avivamento. E você não tem que dar sede de Deus. Você tem dificuldade de orar. Você tem dificuldade de ler a palavra. Você tem dificuldade de jejuar. Vem aqui à frente. Deus é Jeová. Seja fiel, Deus. Não precisa ser daí, porque eu fico com vergonha. Não. Bota a vergonha fora. Deixa Jesus ministrar a tua vida. Seja Jeová, Deus. Sabe o que eu venho aqui? Você tem dificuldade. Nós vamos dar sua necessidade. Nós somos uma mensagem forte dessa para o avivamento. Eu sei que os crentes têm dificuldade de orar. Têm dificuldade de estar diante de Deus. Amém. Vamos sim, venha um renovo. Você deseja, tem dificuldade. Algumas pessoas se distraem. Quando é hora para vibrar, olha os caras se distraem. Não se vive de distorção. Vem, nós vamos descer ali para orar. Pastor, vamos descer lá. Nós somos neste momento. Aleluia. Avivamento. Quando nós queremos, quando nasce no nosso coração, quando é desejo profundo na nossa alma, é preciso, pastor, disciplina. A carne não quer, o corpo não quer, é preciso disciplina, é preciso esforço. Eu quero avivamento, mas tem preço, tem renúncia, seu jovem. Tem preço, tem renúncia, tem para o avivamento. Para vencer algumas áreas da vida, tem renúncia. E nós precisamos disso. Venha à frente de orar. Quantos precisam? Quantos querem, pastor? Eu quero ser lá. Realmente eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de ler a palavra. Interessante, eu estava pensando. Não tem dificuldade de passar as 3 horas no Facebook, no Instagram, na internet. Não tenho dificuldade. Mas dificuldade de orar, dificuldade de ler a palavra. Importante aí, está ouvindo os crentes. Mas nós precisamos vivenciar o avivamento. Estamos vivendo o tempo do fim. Então vamos vivenciar o avivamento. Vamos orar. Algumas pessoas têm que arrancar cá e nós vamos orar. Pastor Júlio, vem orar. Vamos orar. Aqui pertinho. Amém. Aleluia. Primeiro, pastor Júlio, se fosse o pastor, então vamos aqui também orar. Vamos orar agora. Irmãos, também aqueles que nasceram no outubro, novembro, aqueles que nasceram em novembro, vem aqui a família, os que nasceram e casaram em novembro, e até aqui à frente, nós vamos orar, estamos abençoando cada que nasceu em novembro, venha na frente, você que precisa de um milagre, e vai sentar em casa do Senhor, já foi para o milagre lá comer. Mas ainda vem, sabe que chegou, o tempo cheio. Pastor Júlio, depois eu posso vir. Amém? Vamos orar. Olha lá. Glória. Meus irmãos, vamos orar esse instante.
É impossível, Deus, você. A palavra do forte, impactante. Levante as suas mãos e aleluia, abençoa a sua boca. Adora, aleluia. Jesus quer batizar seu espírito agora. Jesus quer renovar agora. Jesus quer nos fortalecer agora. Levante as suas mãos mais alto. Você abre a sua boca. Você quer batizar seu espírito espada na praça desse lugar. A palavra foi pregada. A palavra foi produzida no meu coração. Senhor, meu Deus, sem ser já vem que vai valer a vida do Senhor. É processo, Senhor Jesus, já vai andando. O povo vai virando, já vai e a igreja vai vindo, vai todo poderosa, Senhor, aqueles que estão esperando, Senhor. Vai virar a sem que possa ensinar, que Pai, mas o teu Espírito nos vai estragar por conta de uma coisa que está estragada, insensível, a igreja vai ficando, para que o Senhor chegue para a promessa da bênção, vai descendo, vai do seu Senhor, porque a minha presença em nome de Jesus, amém. Derrama a glória do Senhor. Continue derramando a tua glória. Batizando o teu Espírito Santo. Cura a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Entra a tua confiança. Vai batizando. Derrama o teu Espírito Santo. Sobre a minha igreja. Essa noite. Desfaça a sua obra. Desfaça a sua ação. Tira a nossa igreja. Em nome de Jesus, vai batizando, vai revelando essa noite, viva a igreja, viva a obra, viva a igreja, viva a obra, Senhor, levanta aquele que está caído, ressuscita aquele que está morto, espiritualmente, Senhor, entra a providência, leva o teu Espírito, em nome de Jesus. Continue orando. Deus está realizando isso. Aleluia, nós vamos fazer. Os teus receberam o batismo. Quantos ainda não aceitaram Jesus? Quantos querem aceitar Jesus esta noite? Levante a mão, é importante. Quantos querem aceitar Jesus? Quantos vieram à frente e querem aceitar Jesus? Levante a mão agora em nome de Jesus. Vocês estão aceitando Jesus? Amém. Tem aqui alguém que está aceitando Jesus, irmãos. Aleluia. Quem mais está aceitando Jesus? Quem mais está aceitando Jesus? Levante a mão. Quem mais está aceitando Jesus? Tem mais alguém deseja voltar para Jesus esta noite? Aproveitar esta oportunidade. É a oportunidade singular que Deus está dando. Quem deseja voltar para Jesus hoje é tempo oportuno. É o melhor milagre. É você voltar. O melhor milagre é você aceitar Jesus como seu Salvador. Não sou lá, pastor Juscelino, que está orando ali. Querido Deus, escreve o nome no livro da vida. Abençoa, Pai, renova, liberta, Senhor, da vida glória. Para frente, filho, se servir com coragem, com dedicação. Liberta, Pai,
de Jesus. Liberta, Pai, em nome de Jesus.